Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa programação especial, nesse momento onde nós vamos relembrar os últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra, antes da sua crucificação, antes da sua ressurreição. E o Senhor Jesus tem algo especial para entregar para você nessa noite aqui, amém? Então toda essa programação foi pensada, foi idealizada, ensaiada com um carinho muito grande, para que você que está aqui possa ser, de certa forma, transportado para aquele momento especial, onde nós vamos meditar nesse momento tão maravilhoso que é onde o céu nos dá esperança. E a você que é o nosso visitante, que você se sinta muito à vontade aqui. Nós temos um carinho especial por você. Se você ainda não frequenta a igreja adventista com mais, de repente, uma frequência maior, mas você está nos visitando hoje, sinta-se bem-vindo. A gente está muito feliz que você esteja aqui. E o Espírito Santo de Deus também está muito alegre de você estar aqui, tá bom? Nós vamos cantar uma canção agora. Serão as próximas duas canções introduzindo a programação dessa noite, mas nós vamos cantar essa primeira canção que se chama Getsemane, uma canção muito conhecida, e nós temos a oportunidade agora de erguer a nossa voz e louvar o nome do Senhor Jesus, bem forte, para que o céu mais uma vez desça até nós, em nome de Jesus. Cante comigo. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Cante bem forte. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Cante. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Cante. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Mais uma vez, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto
Amém. Em João 10, a gente tem Jesus dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tira essa vida de mim, eu a dou, porque eu tenho poder para dar, autoridade para dar e também para tomá-la de volta, porque o meu Pai me deu essa autoridade. Então o próprio Jesus, ele declara, sendo Deus, que ele tem a autoridade de entregar a sua vida e tomá-la de volta. Ele, por opção, entregou a sua vida por cada um de nós. Eu queria dedicar essa canção a você, de alguma forma tentando transportar você para este momento maravilhoso, mas ao mesmo tempo triste para alguém que observa tudo aquilo acontecer sem conseguir entender porque alguém pode amar e consegue amar tanto a ponto de sofrer dessa forma por alguém. De longe avisto um homem que carrega uma cruz. A sua dor é tão grande, por que sofrer assim? Vejo o seu rosto sangrando, pessoas tristes ao seu redor, uma coroa de espinhos. Por que sofrer assim? Como entender o que ele fez ali? Como explicar o que ele suportou? Agora entendo que foi por mim que ele demonstrou tanto amor. Aquele homem da cruz estava olhando para mim. A sua face dizia: estou morrendo por ti. Não pude me conter, não resisti a tudo que eu vi, e de joelhos caí ao chão. Meu Salvador está ali. Entender o que ele fez ali, como explicar o que ele suportou.
amor. Amém, glória a Deus. Que privilégio nós temos de poder falar com esse Deus. E neste momento eu convido a todos os nossos irmãos, congregação e aos nossos amigos que estão aqui, para que se coloquem em pé para nós conversarmos com Deus. A Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, toda a nossa glória, toda a nossa dedicação e toda a nossa reverência neste momento. Somos gratos a Ti, bom Deus, porque nos trouxe aqui, porque nos conservou com vida. Chegamos ao final de mais uma semana, estamos nas horas sagradas do sábado, estamos na Tua casa. Muito obrigada, nosso Deus, porque Tu tens nos guiado e nos orientado no caminho rumo ao céu. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque um dia, 2000 anos atrás, a cruz se ergueu e o Teu Filho foi morto na cruz para resgatar-nos, para tirar o nosso pecado e nos dar a salvação. Nós agradecemos também porque existiu um túmulo e este túmulo está vazio. Obrigado porque Jesus Cristo vive e Ele nos traz a graça e a salvação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a estarmos mais perto de Ti a cada momento. E nesta noite, tudo que for falado, cantado ou encenado aqui, seja tudo para a Tua honra e Tua glória. E que o Espírito Santo haja no nosso coração, para sermos sensíveis a este chamado de Te adorar e de nos entregarmos a Ti. Fique conosco, Senhor, e aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Jesus deixou a sua coroa no céu, atravessou as galáxias para nos salvar, sentiu fome e frio, nos amou até o fim. A porta do céu para nós Ele abriu. Jesus, Jesus, seu amor é um presente. Jesus mudou a minha vida para sempre. Agora eu posso sorrir e cantar, eu posso sonhar com o céu. O amor venceu para sempre. Quem poderia imaginar um rei morrendo numa cruz pra
abertos abraçou você e eu. Falou que somos livres outra vez. Jesus, Jesus, o seu amor é um presente. Jesus mudou a minha vida para sempre. Agora eu posso sorrir e cantar. Eu posso sonhar com o céu. O amor venceu pra sempre. Jesus, Jesus, o seu amor é um presente. Jesus mudou a minha vida para sempre. Agora eu posso sorrir e cantar. Eu posso sonhar com o céu. O amor venceu pra sempre. O amor venceu pra sempre.
Foi no início da última semana de seu ministério que Jesus se dirige a Jerusalém. Muitos haviam chegado à cidade para celebrar a Páscoa e se uniam à multidão que o acompanhava. As pessoas estavam felizes, a presença de Jesus trazia alegria, porém, os fariseus não compartilhavam do mesmo sentimento. Jesus, pede para eles ficarem quietos, essa bagunça, está louco, o que é isso? Que falta de respeito? Se eles se calarem, até as pedras falarão. No caminho para a cidade, Jesus se coloca em uma parte mais alta, de onde, ao entardecer, consegue avistar toda Jerusalém. Embora a vista da cidade seja linda, uma profunda tristeza é percebida em seu olhar e uma angústia indescritível toma conta de seu coração. As lágrimas escorrem pelo rosto enquanto Jesus, olhando a cidade, vê seu passado, seu presente e seu futuro. Durante 3 anos e meio, Jesus exerceu seu ministério, ensinando, curando e pregando em suas ruas. Com amor havia apelado a cada coração para o aceitarem como Salvador. Mas Jerusalém rejeitara o Filho de Deus, desprezara o seu amor, não creram nos seus milagres divinos e iriam, por fim, tirar-lhe a vida. Olhando para a cidade com tristeza na voz, Jesus declara: Ah, Jerusalém, se ao menos hoje você entendesse que só eu posso te dar a paz, mas isso está oculto aos teus olhos. O orgulho, a autossuficiência, a arrogância de uma religiosidade sem entrega, vazia, sem renúncia, sem submissão a Deus, selaram o destino da cidade. Escolheram as trevas, rejeitando a luz que do céu lhes havia sido enviada. Na manhã seguinte, Jesus irá retornar ao templo em Jerusalém. O lugar que deveria ser símbolo da presença de Deus, lugar de adoração, destinado a cerimônias de sacrifício para perdão de pecados, é agora um cenário perturbador. O comércio de animais feito de forma ilegal, a corrupção que favorecia os sacerdotes era praticada livremente. Vendedores, cambistas, comerciantes usavam a religião como forma de obter lucro ilícito. O templo era tratado como um lugar comum. A presença de Deus não era mais sentida ali. O sagrado deixou de existir. Não havia temor, não havia reverência, não havia adoração. É com esta cena que Jesus então se depara. O olhar de Jesus percorre as dependências do templo. O zelo pela casa de Deus toma conta de Jesus. Tudo ali deveria ser significado direcionado a Ele. A minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Jesus então expulsa
aqueles que estão ali profanando o santo lugar. Cambistas fogem, e os sacerdotes irados nada podem fazer. Jesus está novamente no templo e agora se põe a ensinar. Os fariseus haviam passado a noite no sinédrio, considerando qual a atitude que tomariam em relação a Jesus. Não podem negar o poder que acompanha os seus milagres, nem a autoridade em sua voz. Porém, não podiam simplesmente prendê-lo com medo da reação da multidão. Decidem então levá-lo a algum deslize, alguma palavra que o torne réu de morte pela lei de Moisés ou pela lei romana. Jesus conhecia o coração daqueles homens, ele lia as suas intenções, percebia a malícia em sua voz. Eles se aproximam de Jesus enquanto Jesus estava ensinando os seus discípulos. E com perguntas planejadas, eles procuram levar Jesus a algum deslize. Começam então a questioná-lo. Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Sinais, milagres, de onde vem esse poder? Perguntavam também, devemos pagar imposto a César? Ou não precisamos nos preocupar com o imperador romano? E como será no dia da ressurreição para a mulher que casou mais de uma vez? Com qual dos maridos passará a eternidade? Qual é o grande mandamento? Perguntavam eles. Mas Jesus, com sabedoria divina, respondia a todas as perguntas, deixando claro a hipocrisia daqueles homens. Jesus passa então a acusá-los, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês rejeitam o caminho da salvação e não deixam os demais entrar por esse caminho. Vocês dão o dízimo de tudo, mas não praticam o amor e a misericórdia. Vocês fazem belas orações, mas ignoram as necessidades das viúvas. Vocês estão limpos por fora, mas imundos por dentro. Os fariseus recuam sem resposta. Aqueles líderes destituídos do verdadeiro amor foram desmascarados. Amavam a posição que ocupavam, amavam ser respeitados pelo povo, amavam ser vistos fazendo longas orações. Haviam tornado a religião fria e sem significado. Mas diante de Jesus nada ficou oculto, e por isso eles passaram a odiá-lo ainda mais. Os principais sacerdotes e os anciãos estavam decididos a prender Jesus. Precisavam, no entanto, fazer isso de uma forma que não provocasse tumulto entre o povo. Reuniram-se em conselho na casa do sumo sacerdote Caifás para ver qual a melhor forma de encontrar Jesus em algum lugar ou em algum momento em que o povo não percebesse a sua prisão. Foi nesse cenário sombrio de uma trama diabólica que Judas, um dos discípulos de Jesus, se aproxima. Ele teve o privilégio de andar com Jesus 3 anos e meio. Ouviu seus sermões, presenciou seus milagres, sentiu o poder que acompanhava a missão, viu a alegria das milhares de vidas transformadas.
entendeu os apelos feitos por Cristo diretamente a ele sobre o amor ao dinheiro, mas Judas resistiu ao maior poder do universo, o poder transformador do Espírito de Deus. Ele resistiu ao convite de Cristo, não apenas para estar no grupo, mas para ser transformado por ele em um novo homem. Judas então se aproxima. Quanto vocês estão dispostos a me pagar? E eu mostro qual o melhor momento e o melhor lugar para prender Jesus longe da multidão. Então, lhe pagaram 30 moedas de prata. Judas abandona o seu ministério, despreza o seu chamado e a voz do Espírito Santo. Se entrega ao poder do maligno para tomar parte na trama diabólica da morte do Filho de Deus. Ele se afasta, levando consigo o preço da traição. Para Jesus, Judas valia o preço do seu sangue. Por ele entregaria a sua vida. Para Judas, Jesus, seu sacrifício, sua salvação, poderiam ser trocados por 30 moedas de prata.
assim falou. Eis que reparto entre vocês, este é meu corpo, o qual vos dou. Este é meu sangue, vinho vos dou. Comam e bebam, disse Jesus. E eu vos digo, amados meus, quando cearem, lembrai de mim. E eis que convosco sempre eu hei de estar. Feita entre nós, eis que reparto entre vocês, este é meu corpo, o pão vos dou, este é meu sangue, vinho vos dou. Comam e bebam, disse Jesus. A mesa está posta com graça e perdão, por um rei que por nós morrerá. Esse reparto entre vocês, este é meu corpo, o pão vos dou. Este é meu sangue, vinho vos dou. Comam e bebam, disse Jesus. Comam e bebam, disse Jesus ansiava por participar junto com seus discípulos do momento da ceia. Era seu último momento junto com eles. Porém, os discípulos ainda mantinham no coração sentimentos negativos de ciúme e rivalidade. Quem de nós ocupará a posição mais importante no reino que Jesus irá estabelecer? A mesa está preparada. Tudo parece estar pronto para a celebração. Antes, porém, de comerem a Páscoa, algo precisa ser feito. Um servo da casa deveria estar ali para lavar os pés empoeirados de cada um. Porém, não havia um servo presente. Um dos discípulos deveria então ocupar esse lugar. Eles se olham, esperando que alguém tomasse a iniciativa. Mas o orgulho fala mais alto em seus corações. Consideravam a função humilhante, indigna de ser assumida por qualquer um deles. Jesus, então, percebendo a cena, toma a iniciativa. Tomando a toalha e a vasilha com água, Jesus assume a função do servo. Se dirige então aos seus discípulos e ele passa a lavar os pés de cada um. Os discípulos não compreendem a cena,
Como pôde Jesus assumir função tão humilhante? Ele que veio para ser rei, ele que havia sido aceito em Jerusalém como rei dos reis, está agora curvado diante de cada um daqueles homens, lavando os seus pés empoeirados. Uma lição era evidente. Jesus preparava seus discípulos para o ministério que eles iriam exercer. Deveriam estar dispostos a servir. Jesus lava e seca os pés de cada um. Se aproximando então do último dos discípulos, Pedro, ao perceber a presença de Jesus, lhe diz: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então lava também meus braços, minha cabeça, o corpo inteiro. Pedro, o que já está limpo não precisa ser lavado. Você está limpo pela palavra que vos tenho pregado, apenas os pés. Então Pedro permite que assim seja feito. Terminado esse momento, eles voltam então à mesa da ceia. A mesa está pronta, mas antes de participarem juntos, Jesus declara: eu afirmo a vocês que um de vocês irá me trair. Os discípulos começaram então a se olhar e perguntar qual deles seria. Jesus então afirma: será aquele que comigo mete a mão no prato. Judas então pergunta: sou eu, Senhor? Tu disseste, diz Jesus, o que tens a fazer, faze depressa. Jesus então toma o pão e, havendo dado graças a Deus, reparte a cada um dos discípulos dizendo: este é o meu corpo, que será entregue por cada um de vós. Participem todos e façam isso em memória de mim. Tomando também o cálice do puro suco da uva, Jesus então novamente dá graças a Deus. E diz aos discípulos: este é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Bebam todos em memória de mim. O simbolismo era claro. O pão sem fermento, o puro suco de uva não alcoólico, representavam o sacrifício de Cristo, seu corpo entregue na cruz do Calvário, por cada um de nós. Havendo então participado juntos daquele momento, Jesus irá se retirar com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E enquanto se retiram do cenáculo, eles o fazem cantando um hino. Jesus então
se dirige à parte mais interna do jardim de Getsêmani, levando consigo apenas Pedro, Tiago e João. Ao chegar àquele lugar, Jesus começa a sentir-se profundamente angustiado. Seus passos se tornam lentos e pesados. Seu rosto exprime a mais terrível angústia. Uma luta indescritível é travada em seu interior. Durante todo o seu ministério, as noites foram passadas na presença do Pai em oração. E agora, no momento mais intenso da sua jornada, Jesus busca alívio naquele que sempre foi o seu auxílio. Não era o medo da morte física que torturava Jesus, e sim o peso da culpa dos pecados de todos nós, que precisavam ser colocados sobre Cristo para que Ele fosse o nosso Salvador. Aquele que nunca havia sentido culpa por erro algum, em um momento se torna culpado pelos pecados de toda a humanidade. E este peso esmagador oprime a sua alma. Prostrado, ele clama a Deus por auxílio, por força. Em sua humanidade, ele declara em profundo sofrimento: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sua humanidade recua diante de terrível prova. O suor de Jesus se torna em gotas de sangue, externando em seu corpo a angústia da alma. Seus discípulos dormem, incapazes de compreender a importância daquele momento, enquanto o destino da humanidade estava em jogo. Jesus poderia ter recuado, mas o amor o fez avançar. Amor incompreendido, amor rejeitado, amor que o levaria até o fim, por você e por mim. Pai, diz Jesus, que se faça então como tu queres e não como eu quero. O céu não estava alheio ao sofrimento de Jesus. Um anjo é enviado para lhe confortar, fortalecer e encorajar a seguir em frente. Um terrível conflito entre Cristo e Satanás havia sido travado ali. Tentado a desistir, Jesus decide prosseguir para salvar a mim e a você. Na escuridão da noite, longe do povo, Judas então cumpre sua parte do acordo. Ele sabia que este era o lugar onde Jesus estaria nas noites de oração. Então ele conduz os homens, os soldados enviados pelos sacerdotes, para prender Jesus. Judas então se aproxima do mestre e, com um sinal já pré-determinado, ele lhe beija o rosto. Esse sinal de amizade indicava aquele que deveria ser preso. Ao se aproximarem os homens de Cristo, Pedro toma a espada e com um golpe corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Sendo Pedro então imediatamente repreendido por Cristo, Jesus então toma parte da orelha que havia sido cortada, a recoloca no lugar e, com um milagre, restitui a saúde daquele homem. Os soldados então se lançam sobre Cristo e lhe prendem sem que haja resistência. Ao verem os discípulos que Jesus nada fazia, então se afastam fugindo, deixando Jesus só.
Naquela madrugada, Jesus é levado para Caifás, o sumo sacerdote. Ele era acusado injustamente de muitas coisas, mas Jesus permanecia em silêncio e nada respondia. Eles procuravam condená-lo por blasfêmia. És tu o Cristo? Perguntava Pilatos. O Filho de Deus? Perguntava Caifás. Tu o disseste, responde Jesus. Então eles, enfurecidos, rasgavam suas roupas. Blasfemou, diziam eles, é réu de morte, não precisamos de testemunha, nós mesmos o ouvimos falar. Então eles passaram a espancá-lo, esmurrar e cuspir em Jesus, humilhando-o constantemente. Enquanto Jesus era agredido, Pedro, que havia se afastado, ele permanece para ver aquilo que estava acontecendo na casa de Caifás. Pedro observa que no pátio uma multidão está se aquentando no frio da noite. Pedro se aproxima tentando não ser visto, mas então Pedro é questionado. Tu também é galileu, tu estava com ele, diz uma criada. Eu não sei do que vocês estão falando. Passado ali algum tempo, um outro diz, tu também estava com Jesus. Ao que Pedro responde, eu não conheço esse homem. Depois de algum momento, novamente, ele é interpelado. Tua fala te condena, tu fala igual Jesus. Pedro começa a jurar e praguejar, dizendo, eu juro que não sei quem ele é. Eu não conheço esse homem. O cantar do galo relembra a Pedro as palavras de Jesus. E nesse momento o olhar de Cristo se cruza com o olhar de Pedro. Pedro, angustiado, triste e arrependido, se retira daquele lugar chorando amargamente por ter traído o seu mestre. Jesus havia predito este momento, mas Pedro havia dito a Jesus que jamais o abandonaria. Depois de estar com o sumo sacerdote, Pedro então é conduzido ao governador Pilatos. Diante de Pilatos, Jesus é acusado de dizer ser o rei de Israel. Pilatos então pergunta, és tu o rei dos judeus? Jesus responde, tu o dizes. Pilatos está impressionado com a aparência de Jesus. Ele não é um criminoso. Pilatos sabe que foi por ciúme que os judeus o entregaram e está convencido da sua inocência. A multidão havia acompanhado aquela cena. Pilatos então responde àqueles que o acusavam, eu não vejo nele crime algum. Era costume por ocasião da Páscoa, o governador romano libertar um dos prisioneiros, e tentando acalmar a fúria da multidão e a exigência dos sacerdotes judeus, Pilatos então manda chamar Barrabás. Reitero
Ali estava Jesus, entregue para ser morto por homens cruéis. Ele não reage, ele não murmura, ele apenas se entrega. Seu rosto está calmo e sereno, enquanto os soldados executam sua terrível obra.
em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus. A agonia no coração de Jesus é indescritível. O sentimento de sua alma vai a muito além daquilo que é possível explicar. Ele está sendo entregue por mim e por você. Veio a este mundo, viveu como um de nós, exerceu aqui um ministério de salvação, foi aceito e foi rejeitado, mas se entregou para salvar a todos nós. A cruz em que ele é colocado não pertencia a Jesus. Aquela era a cruz de Barrabás. No entanto, o inocente assume o lugar do culpado. Ali Jesus irá morrer para salvar a todo aquele que o aceitar. Nas palavras do discípulo João, é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas palavras de Pedro, é dito que Cristo tomou o nosso lugar, levando os nossos pecados sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta diante de Deus. Assim, por seus ferimentos, nós fomos curados. Em meio à angústia profunda, olhando para aqueles que ali o pregavam, Jesus exclama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmias de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som
de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de temores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som, ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas a morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar essa cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri para poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceitar. Em meio à mais intensa agonia, os olhos de Jesus percorrem a multidão que o cerca e vê que ali ao pé da cruz está Maria, sua mãe, amparada por João, discípulo amado. Então a ela Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, e a ele, eis aí tua mãe. Daquele momento em diante, João recebe Maria em sua casa. Havendo cumprido sua missão, em alta voz Jesus proclama: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a fronte, Jesus agora está morto.
Sua aparente derrota é a vitória da humanidade. Ele assume o nosso lugar, paga a nossa dívida, e os méritos do seu sacrifício estão disponíveis a todo aquele que o aceitar. Jesus agora será então removido da cruz e será levado dali para a tumba.
preparou para o sepulcro visitar. Foi numa bela manhã, Maria seguiu por Jerusalém. Pegando na tumba encontrou o anjo de Deus que lhe falou: mesmo Deus, pois o Rei dos Reis já ressuscitou. A melodia que soava pelo céu era a terra a cantar: Cristo vive. Alto e mais alto pelo mundo então se ouviu: Cristo vive. Aleluia, aleluia. Foi uma bela manhã que Pedro e João em Jerusalém o túmulo foram ver, e entrando nele estava vazio. Mesmo depois, pois o Rei dos Reis já ressuscitou. A melodia que soava pelo céu era a terra a cantar: Cristo vive. Alto e mais alto pelo mundo então se ouviu: Cristo vive. Aleluia, aleluia. A melodia que soava pelo céu era a terra a cantar: Cristo vive. Alto e mais alto pelo mundo então se ouviu: Cristo vive. Aleluia, aleluia. Foi uma bela manhã, Jesus ressurgiu em Jerusalém. Cristo vive. Aleluia, aleluia. Só pode falar de esperança para aquele que nunca desistiu. Em meio aos ações de escárnios, Ele será
apesar de sozinho estar, o peso é tremendo em seus ombros, mas ele não pode parar. Sim, é você o motivo que leva Jesus a seguir. Ele vai até a cruz, não há mais como pular. Vai ali se entregar, se humilhar e morrer. Só por você. As lágrimas enchem seus olhos. Você sabe a culpa que tem. Não há como justificar-se. A sentença da cruz era pra você, mas o amor destruiu as correntes. O mal já não é seu Senhor. Agora você é de Cristo, liberto e aceito por Deus. Você, sim, é você o motivo. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Essa canção se chama
Tem uma letra maravilhosa que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você souber, cante comigo, a letra vai estar ali também, acredito eu. E a gente vai louvar o nome do Senhor agora, agradecendo, reconhecendo quão maravilhosa a graça de Cristo ao nos alcançar. Cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Cante com o seu coração bem forte. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória,
Amém. A Ele a glória, cante. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu assisto cenas como essa, eu me identifico com vários personagens. Eu me identifico com Pedro, negando a Jesus muitas vezes. Eu me identifico com Pilatos, lavando as mãos para algumas coisas que são decisões minhas, mas eu simplesmente lavo as minhas mãos. Me identifico muitas vezes até com Judas, por tão pequenas coisas, tão pequenas coisas. Eu vou dizer algo que talvez vá chocar você nesta noite. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E muitas vezes nós olhamos para os fariseus e falamos assim: a culpa foi deles, foram eles. Só que se você ler o versículo 10, vai dizer assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando do mundo inteiro. Presta atenção nisso. Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. Ele morreu pelo seu pecado e pelo meu pecado. Deus, Ele tem um convite especial para você nesta noite. Mas de maneira especial, eu gostaria de convidar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de passar pelo batismo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja se preparando para este momento. Ou talvez para alguma pessoa que em algum momento da sua vida já entregou a vida a Jesus através do batismo, mas que ao longo da sua caminhada cristã andou por outros caminhos. E eu gostaria de convidar você a vir à frente para nós orarmos. Só que eu já vou adiantar para vocês de antemão. Normalmente, o pregador ele fica aqui embaixo para receber você. Eu apenas farei a oração final, porque quem vai ficar aqui embaixo esperando você é o próprio Jesus. Mesmo sendo uma personagem, mas eu acho que vai ser muito especial receber um abraço de Jesus. Enquanto você vem, deixa eu contar uma coisa especial para você. Jesus foi retratado aqui como um homem de dores, segundo Isaías capítulo 53. Mas eu quero contar para você nesta noite que Jesus breve virá, mas dessa vez ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai haver um momento em que as pessoas verão nas nuvens, ou melhor, verão uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. As pessoas olharão, e talvez você esteja no seu trabalho, indo para a sua casa, nos seus afazeres domésticos, e os anjos vêm se aproximando. Essa nuvem é uma nuvem de anjos. Talvez por isso que Jesus fala que nós precisamos ter o coração como o das crianças. Sabe de uma coisa? Quando Jesus se aproximar, Ele vai dizer assim: despertai, despertai vós que habitais no pó. Então aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. Eles serão levados para o encontro com o Senhor nos ares, para que assim sendo, eles possam estar para sempre com o Senhor. Sabe de uma coisa? O que eu sonho, que eu mais sonho na vida é em ouvir aquela voz que vai dizer uma frase linda, fantástica, que está no livro Grande Conflito, último parágrafo, página 678. Mas antes de contar para você o que está escrito lá, eu gostaria de saber onde está você que ainda não tomou sua decisão.
Talvez você esteja pensando, mas Jesus, ele conhece o meu coração. Sim, Jesus conhece o seu coração, mas o resto do universo não. E é por isso que, publicamente, muitas vezes nós temos que dizer a todo o universo de que lado nós estamos. Mas vai chegar aquele lindo dia em que nós ouviremos ecoar no universo o seguinte pensamento: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Vocês e eu, nós não nos perderemos pelo pecado que cometemos, mas justamente, talvez por não aceitarmos o perdão oferecido em nosso favor. O preço foi pago. Nós precisamos apenas aceitar. Apenas aceitar. Há alguém aqui nesta noite que ainda não tomou a sua decisão? Hoje é dia de salvação. Por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 15 vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus seja louvado pelas decisões que aqui esta noite estão sendo tomadas. Eu só preciso contar mais um raciocínio aqui para vocês antes de nós orarmos. E enquanto eu conto, você tem ainda tempo, tem oportunidade para dizer a todo o universo nesta noite de que lado você está. Normalmente, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós pensamos no fim escatológico, quando ele vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E muitas vezes, por termos um conhecimento bíblico profundo, às vezes nós corremos o risco de ficarmos assim: olha, quer saber? Está faltando isso aqui ainda, aí depois isso, e depois isso. Primeiro, você não sabe a velocidade dos eventos. Segundo, além de não saber a velocidade dos eventos, você não sabe também quando será o fim individual, porque a chance que temos enquanto temos vida, é por isso que você pode se preparar, você vai se preparar para o seu batismo, para selar o seu compromisso com Deus, mas a sua decisão, ela precisa ser hoje. Ela precisa ser hoje. Eu tenho um amigo que ele é pastor lá no estado de São Paulo. Ele estava numa comunidade muito perigosa. E ele chegou, sentou-se no primeiro banco. De repente ele ouviu uns gritos lá fora e chamaram ele. Falaram assim: pastor, nos ajuda aqui, por favor. O pastor saiu correndo, chegou lá na rua, tinha um jovem caído no chão. Alguns homens fortemente armados ao lado dele, no entorno dele. E outros batendo com um pedaço de pau nele, quase a ponto de matá-lo. E o pastor chegou e falou assim: pelo amor de Deus, não faça isso. Os homens pararam, olharam para o rapaz, olharam para o pastor e disseram assim: seguinte, agradeço o pastor, vai para a igreja e nunca mais sai de lá, senão a gente vai te matar. O pastor falou que foi o melhor apelo que ele já ouviu na vida. Mas a Bíblia diz assim: é pelo Espírito, né? É pelo Espírito, não é pela força. Queridos, nesta noite, nós fomos confrontados com aquilo que nós fizemos. Mas também nós temos a oportunidade de sair daqui com o coração cheio de alegria por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Se você aceita o sacrifício de Cristo em seu favor, eu convido você a ficar em pé para nós orarmos juntos neste momento. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia.
Muito obrigado porque nesta noite nós estamos tendo a oportunidade de tomar decisões que farão a diferença entre a vida e a morte eterna. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício feito em nosso favor, porque hoje nós poderemos sair daqui com o coração cheio de alegria, com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Estenda as tuas mãos poderosas sobre cada pessoa aqui presente, a cada família aqui representada. Senhor, se porventura alguém está saindo daqui nesta noite, sem ter tomado a decisão ao teu lado, que o teu Espírito literalmente incomode, pois sabemos que a tua vontade sempre é a melhor e a maior. São bênçãos que nós te pedimos e humildemente agradecemos em nome de Jesus. Amém.